gostaria de falar aqui sobre dois tipos de pessoas que existem na nossa vida e que vão passar pela sua vida. Existem as que são freios e existem as que são combustíveis. As que são freios são aquelas pessoas que nos seguram, são aquelas pessoas que nos desaceleram, são aquelas pessoas que nos bloqueiam, são aquelas pessoas que nos travam. Então a gente precisa ficar atento para ver quais são as pessoas que são freios na nossa vida e identificar quem são combustíveis. As que são freios são aquelas pessoas que a mentalidade, a visão, a fé dessa pessoa, ou seja, a vida que essa pessoa tem, ela bloqueia a sua vida, bloqueia o teu crescimento, bloqueia a tua caminhada com Deus, bloqueia a tua vida familiar, bloqueia, sabe, o teu desenvolvimento. Então, sabe, infelizmente, na vida existem pessoas que são freios, pessoas que são âncoras. E tem muitas pessoas que poderiam estar longe, que poderiam estar avançando, estar arrebentando, mas infelizmente você está aprisionado porque você tem dado ouvidos a pessoas que são freios, pessoas que vivem brecando a sua vida, né? É o famoso, eu falo porque quando eu comecei a dirigir e quando você faz autoescola, você tem que tomar um cuidado que às vezes aparece lá no painel que o freio de mão, você baixou o freio de mão, mas não totalmente. Quem fez autoescola sabe do que eu estou falando. E você anda com o carro, você sente que tem alguma coisa diferente, mas você não sabe o que. E se você não olhar para o painel, o freio de mão, você abaixou ele, mas não totalmente. Aí aparece lá no painel. Eu fui reprovado. Eu fiz prova umas 2 vezes. Na primeira eu fiz todo o teste, quando chegou no final eu vi que eu estava com o freio de mão. O freio de mão estava parcialmente abaixado, ou seja, desativado, ou seja, eu fui reprovado porque o carro não estava com todo o seu potencial. O carro não estava com toda a sua velocidade porque eu estava com o freio de mão puxado. Olha aí o mistério forte, hein? Então tem muitas pessoas que existe um freio de mão na sua vida que está puxado. No final você vai ser reprovado. Por quê? Porque o freio de mão está puxado. Você não está com todo o seu potencial. Você não está com todo o seu desempenho. Isso quando não obstante você deixa todo... Eu mesmo já, até depois de anos já depois de anos já de dirigir, né? Poxa, você vai sair quando você dá a primeira assim, né? Sai com a primeira, você vê que o carro morre, você vai ver o freio de mão tá puxado até em cima. Então existem pessoas na nossa vida que elas são como freio de mão ou são como freios. Pessoas que, você já viu? Pessoas que não concordam com o teu sonho, pessoas que não acreditam no teu potencial, são pessoas que vivem tendo coisas negativas a respeito da sua vida, são pessoas que são freios. E as pessoas que são freios, elas são tão nocivas à nossa vida que se a gente não tomar cuidado, você vai ter a mesma vida desgraçada que ela tem. Uma vida sem perspectiva, uma vida sem ousadia, porque essa pessoa é freio. Mas contrapartida, contramedida, a gente precisa identificar quem são os combustíveis. O que é um combustível? É aquilo que nos impulsiona, é aquilo que nos faz avançar, é aquilo que nos joga para frente. É aquilo que nos dá força, é aquilo que nos empurra, isso é o combustível. Você precisa ter na sua vida pessoas que são combustíveis, pessoas que estão te empurrando para frente, sabe? Pessoas que porque às vezes, pastor Otton, Deus abençoe, chegou também, às vezes o combustível são aquelas pessoas que elas vão ser sinceras com você, tá? As pessoas que são combustíveis, na sua grande maioria, as pessoas que são combustíveis, elas são pessoas animadas, são pessoas com a estima lá em cima, são pessoas que têm uma fé fora de série, acima da média, sabe? São pessoas que vamos lá, vamos arrebentar, vamos para cima, vamos partir para tudo. Ah, mas está tudo dando errado. Mas o combustível, ele sempre tem uma palavra positiva. Esse tipo de pessoa você deve ter na sua vida. Não as pessoas que são freio, que qualquer ventinho para, que qualquer situaçãozinha está jogando a toalha. Esses são freios. E veja bem, queridos, isso aqui é psicológico que eu vou falar para vocês. Escute, a gente começa a reproduzir o comportamento do ambiente, do meio que nós vivemos. Então não adianta você falar, não, eu vivo num monte de gente assim, mas eu não ajo assim, vai agir. Se não está agindo, vai agir daqui a pouco. Sabe por quê? Porque você, sem perceber, vai se transformar num produto do meio. Por causa das pessoas que te arrudeiam.
se você só anda com freio, se você só anda com âncoras, se você só anda com pessoas que te travam, pessoas pessimistas, pessoas que incentivam você, por exemplo, vou falar do meu universo, que é a igreja, pessoas que, sabe, incentivam você a ficar em casa, não ir para o culto, pessoas que, sabe, questionam por que você é dizimista, por que você entrega voto, são freios na sua vida. São pessoas que não estão preocupadas com o teu avanço. São pessoas que não estão preocupadas. Veja bem, a Bíblia fala a história de José. José vai contar um sonho. E a Bíblia diz que é depois que ele conta o sonho que o ódio dos seus irmãos vão aumentar contra a vida dele. Querida, as pessoas que são freio não estão preparadas para ouvir o teu sonho. E nem para ver o sonho realizado na sua vida. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar muito cuidado com isso, Brasil. Porque às vezes você tem uma promissoriedade na sua vida. Às vezes Deus já te deu aí, né? Já viabilizou algo forte na sua vida, mas aí você está rodeado de pessoas que são freios. Ele mesmo tem a vida brecada, tem a vida travada, aí vê que Deus quer deslanchar a tua vida, ele não vai aceitar. Então começa a inveja, começa os falatórios, começa o mimimi, começa isso, começa um monte de coisa. Mas por que isso acontece? Porque são freios. Mas contrapartida, meus irmãos, ei, observa. Tenta diagnosticar quem são os combustíveis na sua vida. Existem pessoas que são combustíveis. Querido, você precisa ter uma liderança que seja combustível na sua vida. Uma liderança proativa que libera sobre a sua vida o profeta, que abre o profético sobre a sua vida. Sabe? Você tem que estar numa liderança que seja ousada. Uma liderança que sonha tanto quanto você. Uma liderança que tem poder de te cobrir a ponto de rasgar o céu sobre a sua vida. Eu ensino aqui para aqueles que aceitam o meu discipulado, para aqueles que me ouvem, porque nem todos que me ouvem me obedecem, mas para aqueles que me ouvem eu sempre ensino, é para cima, meu irmão, é para dentro, independente da situação que você está vivendo. E eu ensino ali princípios bíblicos, princípios, porque Deus é Deus de história. Deus é Deus de história. Então, sabe, você precisa diagnosticar as pessoas que são combustíveis, pessoas que te empurram, pessoas que quando você está caído, pensando em desistir, pensando em parar, a pessoa vai, vamos parar não, meu amigo, vamos embora, vamos caminhar mais, vamos para cima, para cima. Esse tipo de gente você tem que colar, você tem que ouvir. É esse tipo de liderança que você precisa ter do teu lado. Pessoas que vão se debruçar sobre a sua vida e que, se for preciso te confrontar para um bem maior, que faça-o. Porque lá na frente você vai dar glória a Deus. Agora, essa semana eu vou falar sobre vários tipos de pessoas. Hoje eu estou falando só sobre freios e combustíveis. Amanhã já vai ter mais 2. Quarta mais 2. E assim até sexta-feira. Vai ser forte. Essa semana não perca a live por nada. Essa semana não perca a live por nada, porque está muito forte, Brasil. Então, olha só, você já aprendeu quem são os freios. São aqueles que te seguram, são aqueles que te brecam, são aqueles que te desaceleram, são aqueles que te desanimam, são aqueles que te frustram, são aqueles que são pessimistas, enfim, podem ser pessoas de perto ou de longe, mas são freios. Quando você conseguir entender quem são os freios, agora você vai precisar encontrar quem são os combustíveis. E você pode ser uma dessas pessoas, tá? Você é freio ou combustível? Você impulsiona as pessoas ou você desacelera as pessoas? Você anima a pessoa ou você desanima as pessoas? Quem você é? Você empurra a pessoa para o destino dela ou você é aquele tipo de pessoa que, igual os irmãos de José, que vive falando dele nas escondidas, desacelerando a vida dele? Então, olha só, quando eu descubro quem são, por exemplo, Davi, irmãos, ele foi ungido a rei, mas Davi precisou de treinamento. As pessoas esquecem de falar isso. As pessoas pensam que Davi recebeu a unção ali, né, o óleo derramado sobre a cabeça dele, sobre o chifre o chofar vazado, o chifre vazado por Samuel, perdão, o chifre não vazado por Samuel. E tem gente que pensa que a vida dele vai ser só uma boa. Não,
ele vai receber treinamento. Quem vai treinar ele é o filho do rei, é o próprio Jonatas. Por quê? Porque você precisa de treinadores, pessoas que sejam combustíveis. Jonatas vai ser combustível na vida de Davi. Alguém que vai ensinar Davi a usar a espada, porque Davi não sabia. Alguém que vai ensinar Davi a usar escudo, porque Davi não sabia. Alguém que vai ensinar Davi a usar a lança, porque Davi não sabia. Ou você esqueceu que Davi matou o gigante com uma pedra. Mas aquela pedra lá não serviria para todas as batalhas, porque nem a mesma ferramenta não serve para todas as batalhas. Você entende? Davi matou um gigante, mas haveria outras guerras, outras batalhas que ele travaria, que ia requerer outras habilidades. Tem gente que aprendeu uma coisa só, não quer se aprimorar, não quer aprofundar mais com Deus, sabe? Não quer se diluir mais com Deus, ele só taca a funda até hoje. Até hoje só tem a funda. Por quê? Porque não sujeita-se a um treinador, sabe? Não se submete a um treinador, alguém que de repente tem mais habilidade que você, tem mais eu vou dizer assim, mais capacitação do que você. Isso é falta de humildade. E o que vai acontecer? Davi vai ser treinado por Jonatas. E o João vai falar, Davi, levanta a espada assim. Aí Davi, tá errado, Davi, não é desse jeito. E Davi, ele vai se transformar num dos melhores espadachins, num dos melhores guerreiros. Por quê? Porque teve treinamento, teve um combustível na sua vida. Você precisa entender quais são as pessoas que são combustíveis na sua vida. Pessoas que vão te ensinar alguma coisa para o seu futuro. Alguém que vai ensinar você a vencer guerras. Guerras interiores, guerras espirituais, guerras emocionais. Você precisa ter pessoas que sejam combustíveis, que te empurram para frente, não é que te desanima, não. Você tem que ser pessoas com fé, pessoas que vão para cima com tudo. Esse é o tipo de gente que você tem que ter. Eu sou uma pessoa de poucos amigos, poucos mesmo, muito seleto. Por quê? Porque você tem que diagnosticar quem é freio e quem é combustível. E muitas das vezes, as pessoas que são freio são pessoas que a gente gosta. Mas você tem que aprender a separar isso. Tem que aprender a separar isso. Por quê? Porque uma vez Abraão levou Ló contigo. A palavra Ló em hebraico significa véu ou venda. É algo que impede, que impossibilita a nossa visão. Olha só como é que a Bíblia é interessante. Deus disse para Abraão, sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes e vai para uma terra que eu te mostrarei. A primeira coisa que Abraão vai fazer, ou que Abraão faz, é levar Ló consigo, levar o seu sobrinho, mostrando já uma lacuna emocional que Abraão tinha, porque ele não tinha filho, ele cuidou de Ló desde criança. Ele diz, não, eu vou levar meu filho de criação, eu vou levar o meu afilhado. Só que não fazia parte do projeto de Deus. Lá na frente vai dar merda, vai dar treta, como dizem, não é? Por quê? Porque ele não entendeu que Deus tinha algo exclusivamente, que Ló vai ser um freio na vida de Abraão. Você vê, Deus fala com Abraão em Ur, dos caldeus, e quando Abraão obedece, está no deserto, Deus nunca mais falou com ele. Você sabe quando Deus vai voltar a falar com Abraão? Quando Ló vai embora. É só quando Ló vai embora, é só quando o freio, é só quando a gente tira o pé do freio que Deus volta a falar conosco. O freio foi embora, Deus volta a falar com ele. Deus fala, Abraão, sai da tua tenda e olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes. Assim será a sua descendência. Demorou muito tempo, demorou anos para Deus voltar a falar com Abraão. Mas por quê? Porque o véu, porque a venda estava sobre os olhos dele através do seu sobrinho Ló. Então, gente, olha, identifique quem é freio e quem é combustível. Se você descobrir alguém que é combustível na sua vida, cola com ele, cola com ela. Se você encontrar uma liderança forte, que tenha uma visão proativa, que tenha os céus abertos diante dos teus olhos, ouve. Nós tivemos um testemunho muito lindo ontem na igreja, dentre muitas coisas que aconteceu. Um rapaz que frequenta as nossas reuniões, ele sentiu no coração de primiciar sobre a minha vida, entregar uma primícia sobre a minha vida. Nós entregamos na ponta do altar um ensinamento sobre primícia,
e ele resolveu obedecer, só que ele fez ele fez um desafio com Deus. Ele disse: Deus, se realmente é da sua vontade que eu venha